A paz do Senhor, estamos aqui mais uma vez para participarmos da nossa oração diária, aonde todos os dias Deus tem uma palavra para o teu coração. Hoje conosco a nossa irmã Deise, a qual vai nos deixar uma palavra direto do céu para os nossos corações. Senhor nosso Deus, Pai que está no céu, neste momento, meu Senhor, eu entro na tua presença, Pai, para te louvar, Senhor, para bendizer o teu santo nome, Pai, na beleza da tua santidade. Nós queremos te agradecer, Pai, por até aqui o Senhor ter nos sustentado, pelos teus livramentos, Pai, para com as nossas vidas, pelo teu cuidado, meu Senhor. Eu peço a Ti para que o Senhor venha alegrar os corações, venha trazendo paz, fortalecendo a cada vida, que o Senhor venha alcançar, Pai, a cada vida, Pai. Vai repreendendo todo espírito de morte, todo espírito suicida, que venha ser repreendida agora no nome de Jesus. Vai repreendendo toda a opressão, toda a depressão, toda a crise de ansiedade. Ser com cada um, Senhor, é o que eu te peço neste momento. E nesta oração, eu quero apresentar a vida da tua filha, Pai, a qual, Pai, vai ministrar a tua palavra. Ser com ela, cobrindo ela com o teu sangue, repreendendo todo o mal, toda a seta. Guarda ela, guarda a sua família, Pai, no nome de Jesus. Amém. Irmã Deise, fique à vontade, deixa Deus usar a sua vida. Amém. A paz do Senhor, meus irmãos. Eu louvo a Deus por essa oportunidade que Ele me dá hoje. E a palavra que o Senhor colocou no meu coração está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Eu vou ler alguns versículos, tá? Então vamos lá, a partir do versículo 1. Atos vai falar assim: Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudessem levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? Ele respondeu: Eu sou Jesus, a quem você persegue. Versículo 9. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias, eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse: Vá à casa de Judas, na rua chamada Direita, e pergunte por um homem de Tarso, chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Versículo 15. Mas o Senhor disse a Ananias: Vá, este homem é meu instrumento, escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis, e perante o povo de Israel. Então Ananias foi, entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Versículo 21 ao 27. Todos os que ouviam ficavam perplexos e perguntavam: Não é ele o homem que procurava destruir em Jerusalém aqueles que invocavam este nome? E não veio para cá justamente para levá-los presos aos chefes dos sacerdotes? Todavia, Saulo se fortalecia cada vez mais e confundia os judeus que viviam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo.
Decorridos muitos dias, os judeus decidiram de comum acordo matá-lo, mas Saulo ficou sabendo do plano deles. Dia e noite eles vigiavam as portas da cidade, a fim de matá-lo. Mas os seus discípulos os levaram de noite e fizeram descer num cesto, através de uma abertura na muralha. Quando chegou a Jerusalém, tentou reunir-se aos discípulos, mas todos estavam com medo dele, não acreditando que fosse realmente um discípulo. Então Barnabé o levou aos apóstolos e lhe contou como no caminho Saulo vira o Senhor que lhe falara, e como em Damasco ele havia pregado corajosamente em nome de Jesus. Amém? Somente até aqui. Nessa Nesse capítulo 9, eu quero citar aqui 3 pontos que eu li e me chamaram a atenção, né. Então, o primeiro ponto é sobre Ananias. Ananias, com medo e por saber da fama de Saulo, ele contendeu com o Senhor, mas o Senhor disse: "Vá", e Ananias obedeceu. Meus irmãos, quantas vezes ouvimos a voz do Senhor, mas por medo nos calamos? E será que nós temos a noção do que isso pode acontecer, do que isso pode causar nas pessoas quando a gente desobedece a Deus? Porque às vezes a gente já escutou falar isso ou aquilo de alguém, e aí a gente escuta ali a voz do Senhor, pensa que é de nós, e a gente não entende como isso afeta as pessoas. Mas Deus, hoje, Ele quer nos usar para ajudar pessoas a se levantar. Ele quer nos usar para ajudar pessoas a serem restauradas. Em nome de Jesus, não negligencie a voz do Senhor. Nós, como servos, sabemos muito bem ouvir e identificar a voz do Senhor, o Deus que nós servimos. O segundo ponto, Saulo, ele era julgado por onde ele passava, pela sua fama, mas ele se fortalecia cada vez mais e pregava que Jesus é o Cristo. Quantas vezes na nossa vida nós somos julgados pelo passado, mas temos um encontro verdadeiro com Cristo? Quando nós temos esse encontro, não é fácil renunciar, entender, compreender. E analisando o que aconteceu com Paulo, eu vejo a misericórdia de Deus em dar uma correção, né? Porém, também ele enviou o suporte, que foi Ananias. Deus, ele vem nos moldando da forma que ele quer. E hoje, no poder que me é concedido pelo sangue de Jesus, eu declaro que todo passado, todo erro cometido, toda falta de caráter, maldade, caiam por terra agora, em nome de Jesus. E a partir de agora, nós somos moldados no caráter e amor de Cristo, em nome de Jesus. Aqui um terceiro e último ponto, é o posicionamento de Barnabé. Muito se fala de Paulo, mas pouco nós procuramos entender e trazer para a nossa vida, no dia de hoje, os Barnabés que o Senhor coloca no nosso caminho. Barnabé foi alguém que acreditou em Paulo, enquanto muitos estavam com medo, outros querendo matá-lo, ele se posicionou de uma forma extraordinária, levando Paulo aos discípulos e contando o que viu e encorajando Paulo e consolando também. Barnabé, ele foi aquele amigo cheio do Espírito Santo que acompanhou Paulo para mais perto dos servos de Deus. Barnabé, que significa filho da consolação e encorajamento. Ele era conhecido por sua grande generosidade. Ele tinha o dom de motivar, consolar e levantar outras pessoas. Barnabé, ele foi um homem cheio do Espírito Santo e de fé, sendo ele fundamental no ministério de Paulo. E agora eu te convido a refletir. Quem é você na vida daqueles que te cercam? Quem tem sido você na vida daquele que um dia te feriu ou feriu um dos teus? Quem é você na sua geografia física e espiritual? Meus irmãos, eu convido vocês hoje
a ter essa reflexão, para que essa reflexão te leve para mais perto de Deus, te tornando como um Barnabé, generoso, atento ao teu chamado, para servir como Deus quer te usar, te moldando, te fazendo brilhar através dele por onde você passar. Que aonde você passe, meu irmão, o brilho do Senhor resplandeça no seu rosto, que nós venhamos estar cada vez mais perto, ouvindo a voz do Senhor bem de pertinho e não julgando por saber da fama de alguém ou alguém que já tenha feito algo na nossa vida e a gente achar, ah, com esse daí não, com esse não tem jeito. Paulo, ele é um grande exemplo na nossa vida, mas ele precisou de pessoas como Ananias e também como Barnabé para ajudar que o seu ministério fosse cumprido. Às vezes a gente não vai ser o Paulo, mas a gente pode ser Ananias, que vai lá e ora para aquela pessoa que está caída. A gente pode ser o Barnabé, que entende, que levanta as pessoas, que consola, que ajuda. Então, que nesta manhã nós venhamos refletir sobre isso e que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém. Pode orar, irmã Deise. Soberano e eterno Deus, Pai querido e Pai amado, Senhor, eu te peço nessa manhã, venha ao encontro dos teus servos, Pai. Venha, Senhor, aqui nos despertar, Senhor, abrir os nossos olhos espirituais, os nossos ouvidos espirituais, Senhor. Pois muitas vezes, Senhor, por nós mesmos, pelo nosso jeito, nós deixamos de fazer aquilo que o Senhor quer. Mas nesta manhã, Senhor, eu creio, Pai, eu creio que o Senhor está vindo com cura, com restauração, com visão aberta, com ouvidos abertos para todos os seus filhos, porque nessa manhã o Senhor tem nos pedido obediência, nessa manhã o Senhor tem pedido o que viemos fazer, independente do que achamos ou deixamos de achar. O Senhor tem pedido, faça. O Senhor quer que a gente te sirva. O Senhor quer que a gente venha se moldar do jeito que o Senhor quer. Então, Senhor, toma-nos, que a gente venha cada vez mais se esvaziar de nós mesmos, para que o Senhor possa entrar, para que o Senhor possa fazer aquilo que o Senhor quer, Senhor. É o que eu te peço nessa manhã, por todos nós, por todos que irão ouvir ainda essa palavra, Senhor. Em nome de Jesus, eu te agradeço. Amém. Vai ter surpresa para este choro, vai ter milagre para essa dor. Tem novidade, vem coisas novas. O que é teu, meu Deus já decretou. O que é teu, o nosso Deus já decretou. Amém. Que Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus.